Ele orou com agonia tão intensa que seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 44. A angústia de Epafrodito não era extrema, mas era, no entanto, muito real e profunda. Ele poderia acidentalmente tornar-se distraído a ponto de ser menos útil para Paulo. Seu coração doía porque ele tinha recebido notícias de que os crentes de Filipos tinham ouvido falar que ele estava doente e estavam preocupados com ele. Astenel, estava doente, traduz um verbo composto pela negativa e stenos, força, que significa literalmente sem força. Ele foi usado para descrever as fraquezas de diversos tipos e graus variados. Alguns substantivos relacionados eram fraqueza física geral, como está em 2 Coríntios 12:10, bem como fraqueza espiritual, Mateus 26, 41. Paulo mesmo usava astenel para descrever a fraqueza por causa do pecado na carne, Romanos 8:3, e da lei mosaica em produzir justiça. Mas astenel foi mais comumente usado para designar doença física. Foi usado no Novo Testamento para descrever doenças milagrosamente curadas por Jesus, Marcos 6,56, Lucas 4,40, João 5,3, 11:2-3, os discípulos, Mateus 10:8, e os apóstolos depois de Pentecostes, Atos 9,37, 19:12. Os filipenses tinham boas razões para estarem preocupados com a saúde de Epafrodito, porque ele tinha estado doente a ponto de morrer. Se não fosse a misericórdia de Deus, ele teria morrido. É interessante notar que, embora Paulo já tivesse exercido o dom da cura, como está em Atos 28:8, evidentemente não pôde usá-lo para curar Epafrodito. Talvez porque para esse tipo de doença não tivesse recebido o dom, ou porque Deus desejava que assim continuasse como espinho na carne de Paulo. Quando Deus poupa uma pessoa da morte, é sempre um reflexo de sua misericórdia, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. E cada ser humano é um pecador, Romanos 3,23. Os dois homens cegos que pediam Jesus para restaurar a visão deles perceberam que sua única esperança era através da sua misericórdia. Seu grito inicial, na verdade, foi por misericórdia, buscando a cura, Mateus 9,27. Da mesma forma, os 10 leprosos primeiro clamaram ao Senhor assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Lucas 17:12-13. Da mesma forma, a mulher cananeia, Mateus 15:22, o homem com filho demente, Mateus 17:15, e o mendigo cego, Bartimeu, Marcos 10:47, Lucas 18:39, que foi ter com Jesus, desejando primeiro sua misericórdia. A cura de Epafrodito por Deus não foi apenas para benefício óbvio para ele, mas também para Paulo, que observa que Deus teve misericórdia não somente dele, mas também de mim. Junto com os filipenses, ele teria tristeza sobre tristeza caso Epafrodito viesse a morrer. Paulo não ficaria triste como fazem os incrédulos, que não têm esperança, 1 Tessalonicenses 4:13. Mas sua tristeza pela morte de Epafrodito, no entanto, teria sido real, profunda e duradoura, além do prejuízo certo na obra de Deus. Apesar da perda pessoal, ele iria experimentar o prazer de saber que eles o estavam recebendo de volta. Por isso, eu mandei-o mais ansiosamente para que, quando vocês o virem novamente, vocês possam se alegrar e eu possa estar menos preocupado com vocês. Os filipenses não haviam pedido que Epafrodito fosse enviado de volta para eles. Seu retorno foi ideia de Paulo e foi realizado exclusivamente por sua iniciativa. Ele sabia que a sua perda seria seu ganho, mas sua felicidade em ter Epafrodito de volta em sua casa traria alívio a Paulo. Tal é o poder notável e recompensa do amor altruísta. Paulo, Epafrodito e os crentes de Filipos eram de fato da mesma mente, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito com a intenção de um propósito. Nada a fazer por egoísmo ou vanglória, mas com humildade de espírito, considerando cada um superior a si mesmo. Não apenas olhando para seus próprios interesses pessoais, mas também para os interesses dos outros. Filipenses 2:2-4. Paulo exortou os filipenses a que o recebesse desinteressadamente no Senhor e com toda a alegria. Prosdescomai, receber, refere-se ao aceitável, favorável e feliz. É usado pejorativamente por Jesus se referindo aos fariseus e os escribas. Receber e comer com aqueles que consideram vis pecadores. Lucas 15:2. A raiz decomai tem a mesma conotação. Jesus usou para descrever a maneira como os crentes devem receber o reino dos céus, humildes como crianças, Mateus 18:5. Prosdescomai, que descreve como Febe, a irmã de Paulo no Senhor, e uma diaconisa recebia a igreja em Roma, Romanos 16:1-2. E como a igreja em Filipos deveria receber agora o ilustre Epafrodito no Senhor e com toda alegria. Mais do que isso, os filipenses deveriam ter homens como ele em alta conta, porque ele chegou perto da morte pela obra de Cristo, arriscando sua vida, procurando se sacrificar para completar aquilo que era necessário, ou seja, ainda não concluído no serviço da igreja de Filipos a Paulo. Arriscando traduz uma forma participial de paraboleomai, que significa literalmente deixar de lado.
ela fala de arriscar voluntariamente o bem-estar e assim se expor ao perigo. Ela foi usada algumas vezes como deixar de lado, e é por essa razão que o título dessa sessão refere-se a Epafrodito como o doador amoroso. Com total desprezo para seu bem-estar próprio, ele sempre colocou sua vida em risco pela obra de Cristo. Sua vida, associada a riscos, não era um jogo. Sem reserva, ele poderia sinceramente testemunhar com Paulo, mas o que para mim era lucro para ser considerado como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, de 7 a 8. Paulo, Timóteo e Epafrodito eram três pessoas muito diferentes. Paulo, líder corajoso, destemido. Timóteo, seu assistente, tranquilo e consagrado. Epafrodito era diligente e trabalhador por trás das cenas. No entanto, todos os três manifestaram as características mais importantes de uma vida piedosa. Imitavam o líder maior como patrimônio celestial, Jesus Cristo. Então, depois de vermos aí este resumo de Timóteo e de Barnabé, vamos ver então as partes da lição aí, mais detalhadamente. Dentro da nossa introdução, diz assim: a preocupação de Paulo com a unidade e a comunhão da igreja filipense era tão intensa que ele desejava estar presente naquela comunidade. Todavia, o apóstolo encontrava-se preso, impedido de rever aqueles pelos quais estava disposto a sacrificar-se. Filipenses 2,17. Paulo envia dois obreiros fiéis, Timóteo e Epafrodito, para cuidar daquela igreja até sua chegada. Capítulo 2, versículo 19 ao versículo 30. Então, Paulo precisava aí de dois obreiros de fidelidade íntegra, que serviam integralmente ao ministério, que entregaram suas vidas realmente para Deus, que não estavam buscando proveito próprio, mas eles estavam buscando sempre a edificação, a consolação, o crescimento da igreja, o bem-estar da igreja. Eles viviam para fazer a obra de Deus e viviam de acordo com aquilo que Deus desejava que eles vivessem. Então Paulo, desejoso de estar entre os filipenses, ele então escolheu dois homens que pensavam como ele, que agiam como ele e que poderiam substituí-lo ali, já que ele estava preso e não poderia estar ali em Filipos. Então ele escolheu Timóteo e Epafrodito para estar aí no seu lugar. Parte 1, a preocupação de Paulo com a igreja. Paulo, um líder comprometido com o pastorado. O versículo do texto áureo revela o coração amoroso de Paulo que, apesar de encarcerado, ansiava por notícias dos irmãos na fé. O apóstolo temia que a igreja filipense ficasse exposta aos lobos devoradores, que se aproveitam da vulnerabilidade e da fragilidade das ovelhas a fim de devorá-las. Paulo se preocupava com a segurança espiritual do rebanho de Filipos e esforçava-se ao máximo para atendê-lo. Então essa era a grande preocupação de Paulo. Paulo, como um pastor, como alguém que tinha aberto a igreja em Filipos, ele se preocupava com as ovelhas, se preocupava com a igreja. Diferentemente de muitos hoje que se preocupam apenas com o dinheiro da igreja e não com a igreja em si. Mas Paulo se preocupava com a igreja em si, porque ele sabia que devido à sua ausência, devido a ele estar preso em Roma, estava ali aquela igreja sendo visitada por falsos obreiros, por falsos ensinadores, por muitos que estavam de olho apenas em tirar o dinheiro da igreja, por muitos que estavam também ali para poder assumir a liderança da igreja, para roubar ali o apostolado de Paulo, né? Muitos estavam ali para conquistar aqueles irmãos e para isso eles permitiriam que eles pecassem, que eles ferissem a verdadeira doutrina da palavra de Deus, que eles transgredissem os ensinos que Paulo havia dado, ensinariam muitos ali, como os judaizantes, ensinariam eles agora a se voltarem para a lei, ficarem sujeitos à lei e não à graça de Deus. Então, corriam sério risco os filipenses de terem ali uma divisão na igreja, e isso atrapalharia o crescimento da igreja, a santidade da igreja e a salvação de todos ali. Então, Paulo, muito preocupado, toma a iniciativa de enviar para lá tanto Timóteo como Epafrodito para cuidarem da igreja.
Paulo, mentor de novos obreiros. O apóstolo apresenta 2 obreiros especiais para auxiliar a igreja de Filipos. Primeiramente, Paulo envia Timóteo, dando testemunho de que ele era um obreiro qualificado para ouvir e atender às necessidades espirituais da igreja. Então, o papel de Timóteo, ele iria ouvir os problemas, fazer uma avaliação. Ele entraria em contato com Paulo depois de fazer essa avaliação e eles chegariam então a uma solução. E Timóteo então passaria a passar essa solução de Paulo para a igreja de Filipos, para que eles encontrassem a paz, a tranquilidade e também a verdadeira doutrina do Senhor. Então, depois de detectadas as necessidades, Timóteo supriria essas necessidades. Em seguida, o apóstolo valoriza o obreiro da própria igreja filipense, Epafrodito. Este gozava de total confiança de Paulo, pois preservava a pureza do evangelho recebido. O apóstolo Paulo ainda destaca a integridade desses 2 servos de Deus contra a avareza dos falsos obreiros. Estes são líderes que não zelam pela causa de Cristo, mas se dedicam apenas aos seus próprios interesses. Então, devido a Epafrodito ter ficado doente e permanecido com Paulo por um tempo, então Epafrodito se tornou o homem de confiança de Paulo, aprendeu com Paulo o que deveria fazer, como deveria falar, ensinar. Então ele poderia levar aos filipenses o que Paulo desejava que fosse levado. Então Epafrodito foi indicado junto com Timóteo e Paulo dá testemunho deles. E ele apresenta esses 2 obreiros, Timóteo e Epafrodito, que exatamente agiam ao contrário. Não queriam nada deles financeiramente. Bem ao contrário da situação de hoje, que nós podemos aí detectar pelo Brasil todo. Obreiros que estão mais interessados na parte financeira. Muitos avaliam a igreja pelo financeiro. Como é que está a sua igreja? Está bem, rende muito, nós temos prédios, nós temos carros de luxo, nós temos mansões. Então eles avaliam na parte financeira e em detrimento da parte espiritual, infelizmente. Cada dia cai mais a espiritualidade. Cada dia nós vemos que já tem vários professores que não são nem batizados com o Espírito Santo, obreiros que nem são batizados com o Espírito Santo. A falta de dons espirituais na igreja é uma coisa tremenda. Então a espiritualidade da igreja tem caído cada dia mais. E a igreja tem evoluído muito na parte intelectual e na parte financeira. Mas infelizmente, a parte que Jesus procura na igreja quando olha para ela, que é a intimidade com Ele, que é a espiritualidade, infelizmente essa tem caído, tem ficado a desejar, e muito na atualidade. E infelizmente podemos dizer, principalmente entre a liderança da igreja. Então são líderes que estão buscando os seus próprios interesses, e não são interesses espirituais, são interesses materiais. 3. Paulo, um líder que amava a igreja. Ao longo de toda a carta aos Filipenses, percebemos que a relação do apóstolo Paulo para com esta igreja era estabelecida em amor. Não era uma relação comercial, pois o apóstolo não tratava a igreja como um negócio. Então a relação de Paulo para com a igreja era a relação de um pai para com seus filhos. Era uma relação de amor paternal. E ele não buscava as coisas materiais da igreja. Ele não visava as coisas materiais. Paulo se contentava em ter o que comer, o que vestir, ter onde dormir. Ele se contentava com isso. Tem gente que não se contenta com nada. Quanto mais tem, mais quer e nunca fica contente, nunca fica satisfeito. É uma ambição terrível. Então Paulo não tratava a igreja como um negócio financeiro de lucrar, de ganhar dinheiro, de enriquecer. Ele não era um gerente, muito menos um patrão. Então Paulo não se comportava como um gerente, gerenciando aí negócios, gerenciando pessoas para ter um lucro financeiro, como se fosse uma empresa. Ele não considerava melhor aquele que produzia mais dinheiro,